Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Livro de Atos, capítulo 28, versículo 4, nós lemos: E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: Certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Sacudindo as víboras da crítica. A reação imediata daquelas pessoas que receberam Paulo e os náufragos na ilha de Malta foi exatamente de criticar. E a crítica foi movida pelo fato da serpente ter picado Paulo. E eles pensaram: se este camarada estava sendo levado para ser julgado em Roma e ele escapou da morte de um naufrágio e está aqui vivo, e de repente vem uma víbora venenosa e o pica e o envenena, então esse camarada certamente é homicida, ele é culpado. Você percebe que muitos são rápidos para julgar e acusar falsamente? Quantas pessoas estão de plantão esperando alguma coisa acontecer na sua vida para poder te criticar? Talvez este seja o problema que você esteja enfrentando. Alguém está te julgando injustamente, falsamente? Você, queridos, me permita dizer, não é o primeiro a sofrer esse tipo de problema. Jesus, o nosso Cristo, ele foi muito criticado, sofreu demais nas mãos de várias pessoas em relação à crítica. Em Mateus capítulo 9, versículo 3, veja o que diz: Eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Se você olhar bem, o texto identifica de onde vem a crítica, qual é a fonte da crítica. Eram os escribas. Os escribas não eram pessoas comuns qualquer, eram tradutores da lei, eram pessoas que tinham um profundo conhecimento das Escrituras, de trás para frente, da frente para trás. Era alguém, queridos, que não era um neófito, não era alguém que não tinha nenhuma sabedoria acerca das Escrituras, não. Eles eram peritos, mas quando eles olharam para Jesus, o julgamento, a crítica que eles fizeram, era que Jesus blasfemava, que Jesus ele estava infringindo uma lei divina, estava ferindo a Deus, seja com palavras, ações ou atitudes. Você vê que crítica terrível Jesus enfrentou na mão dos escribas, mas talvez você pense que isso acabou, mas não acaba, porque ainda em Mateus, no capítulo 9, agora o versículo 34, veja o que diz: Mas os fariseus diziam, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Queridos, você imagina o que seja ser acusado de estar expulsando o demônio da vida de alguém que está oprimida, e este ato de expulsar os demônios está em parceria com Satanás, é um combinado de Satanás. Foi exatamente o que os fariseus acusaram Jesus. Está em parceria, conversou, fez um acordo com os demônios para que saísse os demônios da vida daquela pessoa e de uma certa forma ele ganhe crédito. Queridos, infelizmente, essas críticas miseráveis acontecem, estão vivas, esperando você para poder de alguma forma te acusar. Mas veja como Jesus reagiu diante de tudo isto na visão de um profeta que nasceu há 849 anos antes de Cristo, que foi o profeta Isaías. Lá atrás, há quase 800 anos, o profeta teve uma visão do Senhor e de tudo o que ele iria passar. E quando chega no capítulo 53, versículo 7, veja o que diz: Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Amados do Senhor, às vezes, a melhor resposta que podemos dar aos críticos é o nosso silêncio. Foi o que Jesus fez, exatamente isto. Jesus ficou calado. Há um ditado português que diz: falar é prata, ouvir é ouro. Então, amados, sacudindo as víboras da crítica, não permita que essas víboras fiquem agarradas em você, te envenenando. Arranque isso de você, saia disso.
Liberte-se disso, não dê ouvidos para isto. Fique mudo diante disso, entregue na mão do Senhor, porque no momento certo Deus é fiel. A palavra diz que aquele que plantar, isto ele vai colher. Então o que cada um está colhendo contra você, deixa na mão do Senhor. Deus vai tratar dessas pessoas, mas não deixe que as víboras da crítica envenenem o teu coração e venham abater a sua alma. Senhor, te peço em nome de Jesus que o Senhor venha sobre a vida da tua filha e do teu filho. Quem sabe esteja sofrendo crítica, quem sabe está sofrendo com isto, Pai. Em nome de Jesus, abençoe. Em nome do Senhor. Amém.